Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 13, do verso 24 até o 32, que diz assim: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O assunto desta noite é sobre a volta de Jesus. Os estudiosos estão todos de acordo que esses acontecimentos citados aqui pelo nosso Senhor ainda hão de acontecer. Eles não aconteceram. Esses acontecimentos serão diferentes de tudo que já vimos. Os salvos serão consolados quando o Senhor Jesus voltar, mas os ímpios ficarão apavorados. Isaías capítulo 13, verso 9 a 11 diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, correndo com furor e ira ardendo, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Como estará o mundo quando Jesus voltar? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. E assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Lucas 17, do 26 ao 30. As pessoas vão estar vivendo sem muita preocupação com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. Apesar dos problemas e desordem mundial, muitos estarão anestesiados e não darão importância aos acontecimentos tão visíveis. Muitos não vão se atentar para as advertências tão claras da palavra de Deus. Haverá revolta contra Deus, revolta contra os pregadores e revolta contra a palavra de Deus. Como estará o mundo quando Jesus voltar? Estará assim, negro por causa do pecado, afastado de Deus, frio, letárgico, e muitos abandonarão a palavra e ajuntarão para si pessoas segundo os seus propósitos carnais, humanos e errados. É tanto que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 4, ele diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina.
Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, a coisas falsas, erradas. É assim que vai estar o mundo quando o Senhor Jesus estiver às portas. Quais os sinais da volta de Jesus? Em primeiro lugar, o evangelho genuíno de Jesus precisa ser pregado para todos os povos. Isso inclui os 11.000 povos que ainda não foram evangelizados. Mateus 24:14 diz assim, o Senhor falando: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então o evangelho de Jesus precisa ser pregado. Os crentes precisam pregar, precisam anunciar a palavra, precisam falar daquilo que estão desfrutando, da luz de Cristo. Outras coisas também vão acontecer antes da volta de Jesus, mas com muito maior velocidade. Como, por exemplo, haverá mais terremotos em vários lugares da terra, tumulto entre os povos, intrigas, ódio, muita confusão, frieza nos relacionamentos, desrespeito às autoridades, abandono de Deus, desespero, doenças e coisas espantosas nos céus e na terra. Haverá abalo em todo o sistema mundial, em toda a terra. Como se dará a volta de Jesus? Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. O que o texto está dizendo é que não haverá tempo de se preparar depois. É preciso estar preparado agora. É preciso estar preparado para este momento, porque a volta do Senhor será repentina. Será como um piscar de olhos, como um relâmpago que surge e você não consegue ver detalhes daquela claridade. Então a volta do Senhor será repentina, inesperada, assustadora, gloriosa e única. E todos os olhos verão o Senhor, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará ao Senhor, mas muitas pessoas ficarão de fora, muitos não poderão entrar no céu. É curioso que nós não queremos morrer, temos medo da morte, mas nós sabemos que a nossa hora vai chegar. Nós sabemos que o nosso dia vai chegar. Portanto, procuremos saber o que vai acontecer depois e quem pode nos salvar. E de acordo com a Bíblia, só há um caminho, Jesus. Só há um mediador, Jesus. Só há uma porta, Jesus. Só há um meio pelo qual podemos ser salvos, Jesus. O Senhor não disse que deveríamos ter medo da morte ou tentar se esquivar dela, mas Ele disse como deveríamos viver neste mundo. Como devem viver os cristãos? Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Como então os crentes devem viver? Devem viver hoje como viviam os crentes do passado. Como os crentes devem viver? Em fidelidade ao Senhor, em vigilância, em mordomia, em expectativa da volta de Jesus, em preparo contínuo, em seriedade, em zelo santo, com bons hábitos devocionais, ser cuidadosos com a vida espiritual. Quem acredita na volta de Jesus se esforçará para praticar estas coisas. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes, disse o Senhor em João 13:17. Nesses dias, a terra foi surpreendida por um micro-organismo, um vírus, um Covid-19, que fez todo mundo parar, que fez as viagens serem interrompidas, né? Todo mundo parou, as indústrias, né? O comércio, as empresas, os trabalhadores e até as igrejas tiveram suas portas fechadas. A correria das grandes cidades também acalmou e até mesmo a vida de muitas pessoas foram ceifadas. Muitas pessoas deixaram de existir nesses dias. Um dia Cristo vai voltar e estaremos nós preparados para este grande dia?
Muitos vão estar com as suas agendas bem organizadas, viagens marcadas, mas e a vida espiritual? Estará organizada? Estará bem diante do Senhor? É tempo de ficar em casa, mas um dia o Senhor pedirá que todos saiam, que todos prestem contas de suas atividades, de suas vidas. Mas enquanto os cristãos aguardam a volta do Senhor, o que precisam fazer? É preciso vigiar, orar, trabalhar. Quando os sinais evidentes da volta do Senhor começarem a aparecer, os verdadeiros cristãos vão se alegrar e vão levantar as cabeças e vão criar grandes expectativas do cumprimento das promessas do Senhor, como diz Lucas 21, do 25 ao 28. A vinda do Senhor colocará fim em todo sofrimento dos cristãos, o pecado, a carne, o diabo, as enfermidades, as tristezas, as tentações, a morte, tudo passará. Deus então formará um novo céu, uma nova terra, onde não haverá nem lamento, nem tristeza, nem choro, nem pranto, nem dor. Que estejamos alertas, esperando o grande dia do Senhor, esperando a hora em que o Senhor vai descer para levar os seus. Você está preparado para este dia? Mateus 13:37 termina assim: o que vos digo, digo a todos, vigiai. Que o bom Deus tenha misericórdia da nossa vida, que vigiemos, oremos e aguardemos a volta do Senhor. A volta do Senhor não tardará, a volta do Senhor acontecerá. E como estará o mundo quando o Senhor Jesus voltar? Quais os sinais da volta de Jesus? Como se dará a volta do Senhor? Como podemos viver neste mundo como cristãos? Que o bom Deus nos ajude a ponderar tudo isso e nos inclinar perante a poderosa mão do Senhor. Glória a Deus. Amém.